Oi gente, estamos ao vivo e hoje nós vamos aprender sobre o propósito da pregação, que é a parte mais importante, tá bom? É essa parte que vai determinar se as pessoas vão entender ou não o que você está pregando, se elas vão guardar ou não a palavra que você está pregando, tá bom? Então, se você ainda não aprendeu a ter o costume de ter uma caneta, um papel, um bloco de notas para poder anotar e aprender mais a palavra do Senhor, você está perdendo muita coisa, tá bom? Então, se prepara aí porque a gente vai hoje mergulhar na parte mais importante da pregação. Então, desde já quero te convidar para você estar entrando no meu canal no Telegram para aprender mais do Senhor. Está o link ali na minha bio, tá bom? Aqui do Instagram. E também compartilha esse vídeo. Para quê, Vitor? Para as pessoas serem abençoadas assim como você está sendo abençoado, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui a minha iluminação. Aí, vamos lá? É o seguinte. A parte mais importante da pregação é o propósito. Por quê? Porque o propósito é ele que vai te levar no destino final. Então toda vez quando você for pregar, você tem que fazer a seguinte pergunta: por que eu estou pregando isso? Para que eu estou pregando isso? Aonde eu quero chegar com essa pregação? Qual é o objetivo da minha pregação? Porque muitos pregadores começam a pregar e muitas pessoas não entendem, não sabem o que eles pregaram. Porque é um pregador sem propósito. Todos os grandes homens de Deus que pregavam o Evangelho, que pregavam a palavra do Senhor dentro da Bíblia, eles tinham um propósito. Exemplo, João Batista. O propósito da pregação dele era arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Exemplo, Paulo. Paulo tinha também um propósito na sua pregação, que era levar o Evangelho às pessoas que não conheciam a Deus, que eram os gentios, as nações que não conheciam. Outro exemplo, Jeremias, ele tinha o propósito de pregar a palavra para a nação de Israel, tá? Que estava longe de Deus, que estava rebelde, tá bom? Exemplo, Jonas tinha o propósito de pregar para Nínive. Então todos nós temos que ter um propósito na nossa pregação. O propósito é o objetivo, o propósito é a razão da qual você está pregando aquele tema. Isso é muito importante. Se você não tem um propósito, você fala qualquer coisa. Se você não tem um propósito, você foge do assunto. Então vai ser normal você acabar vendo pessoas que estão pregando sobre Zaqueu e vão parar lá em Apocalipse numa história que não tem nada a ver com o que ela começou a pregar, porque é uma pessoa que não tem propósito na pregação. Isso é muito importante. Então toda vez quando eu vou pregar, Romário, Luiz, Carlos, Paulo, Marcos, Lázaro, Deus abençoe todos vocês, toda vez que eu vou pregar, eu estabeleço um propósito. Então sexta-feira eu vou pregar numa igreja aqui na minha cidade, se Deus quiser. E eu vou pregar sobre o propósito. Eu já tenho uma palavra no meu coração, vou contar para vocês aqui. Exemplo, eu estou pensando seriamente em pregar sobre a bênção de Deus na vida do homem. Como assim, meu Vitor? Quando Deus ele se manifestou para Abraão, ele falou assim: Abraão, sê tu uma bênção. E quando Deus falou isso para Abraão, Deus estava dizendo que não iria dar para Abraão uma bênção. Deus estava dizendo que era para Abraão ser a bênção. Aqui está a diferença de crentes e crentes. Por que, irmão Vitor? Porque a maioria dos crentes, a maioria dos pregadores, eles querem ter uma bênção. Mas aqueles que vivem algo profundamente com Deus, eles se tornam a bênção. Ah, meu irmão, isso aqui muda totalmente a sua vida. Por que, irmão Vitor? Porque quem é a bênção, aonde chegar, a bênção de Deus vai com ele. Agora, quem tem a bênção, ela pode acabar. Você ganha um emprego, você pode perder aquele emprego. Você é curado de uma doença, mas para frente você pode ficar doente de novo. Ok? Então, quando você tem apenas a bênção, ela pode ser algo temporário. Mas quando você é a bênção, ela vai contigo até o último dia da sua vida. E Abraão se tornou essa bênção. Outro exemplo. Quando Abraão ele morre, ele passa essa bênção para Isaac, porque Isaac sabia dessa profecia. E Isaac, ele tinha que cavar os poços ali, resgatar os poços que eram do seu pai, Abraão. Só que foram lá e começaram a contender com Isaac para poder tomar os poços. Isaac não brigava, ele largava o poço para lá e falava assim: eu vou cavar outro, porque eu sei que vai dar água, porque naquela época era muito difícil ter água. Porque a bênção de Deus estava sobre ele. Então aonde Isaac fosse cavar, daria água no poço, porque a bênção de Deus estava sobre ele. É isso que muda a nossa vida. Quando a bênção de Deus está sobre nós, aonde nós formos, nós vamos ser abençoados, vamos abençoar. É isso que muda a sua vida, pregador do Evangelho.
você que está se preparando, que está aprendendo, que quer crescer na presença do Senhor, você precisa entender o quê? Que aonde você for, a bênção de Deus tem que estar sobre você. E essa bênção passou para Jacó. Jacó, ele falou assim: Senhor, se tu abençoares a minha viagem e prosperares o meu caminho, me der comida, roupa, não deixar eu passar fome, o Senhor será o meu Deus. E aí ele lutou com o anjo e falou assim com o anjo: é o seguinte, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. E Jacó foi abençoado e o nome dele se tornou Israel. Olha só que extraordinário isso. A bênção de Deus passou de Abraão para Isaac, para Jacó, depois passou para José. De José passou para o povo de Israel, para aqueles que criam, até chegar em Jesus. E depois de Jesus, essa bênção passou para nós. Então a bênção de Deus está em nós. A bênção do Senhor Jesus está sobre a nossa vida. Esse é o propósito da pregação. É quando você prega exatamente aquilo que você quer que o povo entenda. Você prega exatamente aquilo que você quer que as pessoas sejam transformadas, sejam renovadas. Então você não pode fugir do propósito da sua pregação. Ok? Jesus, ele tinha propósito nessas pregações? Tinha. Eu posso dar aqui dezenas de exemplos do propósito da pregação de Jesus. Exemplo, vamos lá, outro exemplo. Quando Jesus ele prega sobre a parábola das 100 ovelhas. O que Jesus queria ensinar na parábola das 100 ovelhas, gente? A pregação de Jesus era muito simples. Então, quanto mais simples você for, mais as pessoas vão entender. Mais as pessoas entendendo, mais profunda será a sua pregação. Então, não queira pregar para as pessoas algo que elas vão entender. Então, não chega num lugar já falando da pneumatologia, da soteriologia, não sei o que, de Armínio, de Calvino. Não. Pregue uma mensagem simples, mas profunda. Eu sempre costumo dizer, gente, aprenda isso aqui. Não existem grandes pregadores. Sabia disso? O que existem são grandes mensagens. Se você tiver uma grande mensagem, você será um grande pregador. Então não me preocupe em querer me exaltar, em aparecer e dizer que eu fiz algo, que eu fiz aquilo, que eu jejuei, que eu fui no monte, não. Eu só me preocupo em sempre ter uma grande mensagem. Porque eu tendo uma grande mensagem, as pessoas vão me considerar um grande pregador. Então se você colocar isso na sua vida, no seu coração, você vai subir de nível, você vai crescer espiritualmente. Ok? Então o propósito da pregação das 100 ovelhas era o seguinte: quando Jesus fala que as 99 ficaram no aprisco e uma se perdeu, Jesus não estava querendo condenar aquela ovelha perdida. O que Jesus estava querendo dizer é que uma ovelha pode se perder por causa das 99, porque no contexto daquela parábola Jesus diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não sente necessidade de arrependimento. Olha que extraordinário isso, gente. Isso aqui você precisa entender isso. Que aquela ovelha perdida, ela fugiu do rebanho porque ela estava cansada de conviver com as 99 que não se arrependiam. É isso que nós estamos vivendo hoje. No meio da multidão de crentes, que não sentem mais necessidade de arrependimento porque eles acham que aceitaram a Cristo não tem mais pecado, não são mais pecadores, eles não erram, não falham. Não é assim que acontece. Aquela ovelha perdida, ela se perdeu porque ela não aguentava mais viver no meio de 99 fariseus, impuros, profanos. E Jesus mostra a necessidade, Maria, minha amiga. Jesus mostra a necessidade de ir em busca daquela ovelha perdida. Jesus mostra naquela parábola a necessidade de amarmos os pecadores e irmos em busca dos pecadores, porque Jesus vivia em meio aos pecadores. Quando Jesus conta essa parábola, ele estava no meio de pecadores. Isso é importante, gente. Outra coisa que Jesus ensinava, que era um dos propósitos da sua pregação. Rian, Deus abençoe sua vida. A dracma perdida. Tá? A dracma perdida é o filho pródigo. Olha só isso aqui. Quase o mesmo propósito da primeira pregação das ovelhas, das 100 ovelhas, é muito comparada, muito relativa à dracma perdida e ao filho pródigo. Porque a dracma perdida, ela perde uma moeda dentro de casa. Deu para entender? Então Jesus está querendo dizer que existem pecadores que estão perdidos dentro do templo, dentro das igrejas. Tem pessoas que são cristãs, mas ao mesmo tempo estão no mundo, mesmo frequentando a igreja. E aquela mulher, ela acendeu a luz, porque a palavra de Deus representa a luz. Ela varreu a casa tirando a sujeira, porque a palavra de Deus purifica. E procurou aquela moeda, porque aquela moeda tinha valor. Nós só procuramos aquilo que tem valor e que tem, como posso dizer, tem algo de expressão na nossa vida. Isso é muito importante, gente. Agora a parte do propósito da pregação. Estou dando um monte de pregações para você aqui, hein?
Estou dando um monte de pregações aqui, de mensagens que... Olha só, agora na parte do filho pródigo, olha só o propósito da pregação de Jesus. O filho pródigo, gente, ele foi embora. Tá? Isso aqui todo mundo sabe, todo mundo conhece. Só quero explicar para você algo que talvez você ainda nunca percebeu. Quando ele fala assim, Poliana, olha só, presta atenção. Quando o filho pródigo fala assim, vou voltar para a casa do meu pai, para que ele me receba pelo menos como um dos seus jornaleiros, como um dos seus trabalhadores. Então ele faz uma preparação antes de encontrar com o pai. Quando ele vai embora para encontrar com o pai, está voltando para casa, e ele fala assim, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, me aceita como um dos seus trabalhadores. Ele não falou isso, porque o pai não deixou. Naquele momento, ele só falou metade daquilo que ele tinha planejado falar com o pai. Ele só falou assim, pai, eu pequei contra o céu perante ti. Quando ele fala assim, me aceita como um dos seus trabalhadores, o pai, eu acho que tapou a boca dele ali, o pai não deixou ele falar mais, porque o pai não iria aceitar ele como trabalhador, o pai só ia aceitar ele como filho. Então nessas 3 pregações de Jesus, nós vemos um propósito em cada uma. E no propósito do filho pródigo era que o pecador, Deus chama ele para ser filho, não para ser um trabalhador. Isso que é o problema de nós pecadores, nós somos trabalhadores, mas nós não queremos se tornar filhos. Porque quem é filho tem identidade. Porque o filho, ele ora pelos inimigos, ele é pacificador, ele é manso, ele é humilde. O filho, ele dá uma face quando ele é atingido de um lado, ele dá outra face. O filho, ele tem que ter vida com Deus, tem que ter caráter. E poucas pessoas são que querem se tornar filhos para depois se tornarem pregadores. Primeiro assim, se tornar adoradores para depois se tornar pregadores. Então, se você não tiver propósito na sua vida pessoal, você não terá propósito na sua pregação. Hoje nós estamos cansados de ouvir pessoas vazias, pessoas que não têm compromisso com o Evangelho, pessoas que falam da boca para fora. Não, gente. Deus gosta de crente fraco. Como assim, meu Vitor? Deus gosta de gente fraca. Vou explicar melhor para você. Deus não pode ser Deus de um homem que se acha forte. Pablo, Deus, ele gosta de ser Deus na vida de quem se acha fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Pablo, eu vou orar no final da live, tá bom? Fica aí com a gente que eu vou orar, vou estar abençoando a vida de vocês. Então olha só, Deus, ele não gosta de gente soberba. Deus existe a soberba, mas ele dá graça aos humildes. Então quando eu humilho a Deus confessando minhas fraquezas, é melhor você confessar fraquezas, confessar tentações, do que confessar pecado. Chegar para Deus e falar assim, Deus, eu sou falho, eu sou pecador. Deus, eu falei uma mentira hoje. Deus, eu fui tentado nisso. Deus, eu queria cobiçar aquele carro, eu estava com inveja daquela irmã. Quando nós confessamos essas fraquezas, Deus o faz forte. Porque você quer ser um cristão forte? Você quer ser um cristão forte? Então você precisa fortalecer as suas fraquezas. Quando nós fortalecemos essas fraquezas, nós ficamos mais fortes. E confessar a Deus tudo aquilo que está dentro do nosso coração é a única maneira de se tornarmos fortes. Foi o que Deus fez com Moisés. Deus falou assim, Moisés, coloca a mão no seu seio. Ele tirou a mão e estava leprosa. E quando a mão dele estava leprosa, Deus estava mostrando a Moisés, está vendo o que você tirou dentro de você? Lepra. Isso é o que tem dentro do coração do homem. Mas quando Deus falou assim, Moisés, agora coloca essa mão dentro de novo, e ele tirou, ela estava limpa, porque Deus tem o poder para curar as suas feridas. Deus tem o poder para curar os nossos pecados, gente. Não existe pecado tão profundo que nós possamos fazer que Jesus não venha nos perdoar. Se você não blasfemou contra o Espírito Santo, fica tranquilo, Deus te perdoa. Então tira essa culpa do seu coração, aceita o seu chamado, larga essa vontade de desistir. Para com esse negócio de achar que desistir vai resolver tudo, gente. Se Jonas pudesse estar aqui hoje e falar um recado para você, falar assim, ele ia falar bem assim para você, gente, eu achei que desistir ia resolver tudo, mas eu percebi que desistir só piora as coisas. Se Jonas estivesse aqui, ele ia falar isso para você hoje. Se Jonas estivesse aqui, ele ia falar assim, não desista porque eu tenho desistido, não deu certo. Gente, continuar. Paulo, você sabe que Paulo ele riscou a palavra desistir da vida dele? A palavra impossível, Paulo riscou da vida dele. Não, Vitor, está escrito isso na Bíblia. Quando Paulo fala assim, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Naquele momento, Paulo estava falando assim, Deus, esse negócio de impossível não tem mais para mim. Esse negócio de desistir, de parar, de cair pelo meio do caminho. Irmão Vitor, você já pensou em desistir muitas vezes? Irmão Vitor, você já pensou em parar muitas vezes? Irmão Vitor, você já pensou em parar de pregar o Evangelho? Já. Mas sabe o que aconteceu na minha vida? Deus me fortaleceu, Deus me renovou, Deus me transformou. Deus encheu meu coração de esperança.
E sabe quando foi que Deus mudou minha vida? No dia em que eu decidi abrir minha boca e voltar a orar. Quando eu cheguei no meu quarto, eu falei assim, Deus, eu tentei desistir. Eu tentei parar, eu tentei jogar fora aquilo que o Senhor me deu. Deus, eu tentei colocar na mão de outra pessoa o chamado que o Senhor colocou na minha vida, mas eu vi que as coisas pioraram. Eu vi, Senhor, que eu não tenho outro sentido na minha vida senão pregar o Evangelho. E eu sei que você também sente isso. Eu sei que no seu coração arde uma chama que é o chamado de Deus na sua vida. Eu sei que no seu coração arde uma esperança de viver o melhor e coisas extraordinárias da parte de Deus. E você vai viver, cara. Eu estou aqui por causa de você. Não pense que eu estou aqui para aparecer. Eu podia estar assistindo um filme com a esposa, podia estar fazendo algo legal com a minha esposa. Mas sabe por que eu estou aqui? Por causa de você. Deus me chamou para abençoar vidas, para restaurar vidas, para poder levantar pessoas para viver o melhor de Deus junto comigo. E não tem sentido eu querer viver um chamado extraordinário se não for para levantar você para viver junto comigo. O seu chamado não é para você ser famoso, não é para você ser o melhor, não é para você ser o queridão, o seu favorito, não. O seu chamado é para você abençoar vidas, é para você restaurar vidas. Então Deus primeiro vai fazer em você, para depois fazer através de você. Agora, se você viver como esses crentes aí de hoje em dia, que só fica atrás de revelação desses falsos profetas, que eles nem sabem para que serve a profecia. Cara, se você quer estudar comigo, primeiro você precisa pelo menos saber para que serve a profecia. A profecia não é para encher o ego do pregador. A profecia não é para ficar, você querer se achar o bambambam, que é o melhorzão, que é um ungidão, que é um crente ungidão. Não é isso não. A profecia, gente, a Bíblia diz, hein? Paulo disse que é para exortar, exortar, consolar e edificar. Para essas três coisas que serve a profecia. Irmão Vitor, como que eu sei que o profeta é de Deus? É quando ele fala e a profecia acontece. Isso é uma profecia de Deus. Então Deus, gente, ele sonda todas as profecias. Todas as pessoas que estão usando o nome de Deus, Deus sonda. E aquela pessoa que fala coisas que Deus não mandou, Deus envergonha aquela pessoa que disse aquelas coisas, porque aquelas palavras não vão se cumprir. Então Deus disse para Jeremias, para você saber que sou eu que estou na boca dos profetas, será quando ele disser alguma coisa e isso acontecer, então eu estarei na vida daquele profeta. Amém? Se vocês tiverem perguntas, pode mandar aí, gente. Tá bom? Compartilhe esse vídeo. Você está sendo abençoado. Muitas pessoas precisam ouvir isso. Então compartilhe esse vídeo. Mande para o máximo de pessoas que você puder. Porque assim você estará abençoando não só a minha vida, mas como também a vida das pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então vamos aprender mais de Deus? O propósito da pregação, ela é o que norteia tudo aquilo que você quer derramar na vida das pessoas. Então primeiro Deus vai encher o seu coração. Então, irmão Vitor, como que eu faço para saber qual o propósito da minha pregação? É aquilo que Deus colocou no seu coração. O que Deus tem falado com você? O que Deus tem alimentado a sua alma? Agora, se Deus não tem falado nada com você, você precisa abrir o olho. Tem alguma coisa errada, você precisa ter contato com Deus. Você precisa aprender dos ensinamentos de Deus. Jesus disse, vinde a mim. Vinde aprender de mim. Então nós precisamos procurar Jesus, para Jesus, quero aprender de você, quero aprender mais, quero conhecer-te mais, quero conhecer a tua glória. Quando nós fazemos isso, gente, nós amadurecemos e crescemos. Então eu não preciso ficar procurando mensagem para pregar. Eu estou aqui pregando para vocês sem esboço, sem nada. Olha só, se ficar lá procurando a Bíblia, vou pregar amanhã. Não, sabe por quê? Porque quando eu tenho uma vida com Deus, de procurar a sua presença, o meu coração se enche da sua palavra. Por isso que Davi falou, a tua palavra escondida no meu coração. Quando tem uma palavra no meu coração, fica tão fácil de pregar, porque as palavras fluem. A palavra de Deus sai do nosso coração, porque só sai pela nossa boca que a gente tem guardado no coração. Jesus disse, a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então aquilo que você coloca no seu coração, é isso que você vai falar. Então se nós falamos palavrão, se nós falamos mal dos outros, se nós criticamos somente a igreja, se a gente só sabe meter pau nas pessoas, se você usa a palavra de Deus para ficar mandando indireta em cima do altar, cara, não é desse jeito. Não é assim que Deus trabalha na nossa vida. Não é assim que Deus quer te usar. O propósito da pregação é aquilo que Deus tem falado no secreto. Então se você não tem secreto, você não vai ser usado publicamente. Para você ser usado publicamente, você precisa se encontrar com Deus no secreto. O tanto que você se encontrar com Deus será o tanto que você estará pronto para falar de Deus. Tem gente que só consegue pegar 5 minutos. Eu não tenho vergonha de falar que nas minhas primeiras pregações eu pregava 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos só. Mas eu pregava algo que Deus tinha falado comigo. Eu pregava algo
que era o propósito que Deus tinha colocado na minha vida. Então não tenha vergonha de pregar 10 minutos. Não tenha vergonha. Por que, meu Vitor? Porque é melhor você pregar 10 minutos e as pessoas serem abençoadas por Deus do que você pregar 40 minutos e ficar só enrolando, só falando coisa nada a ver, coisa da carne. David, Deus abençoe sua vida. Lucas, Deus abençoe sua vida. Nini Martins, Deus abençoe a vida de vocês. Então é o seguinte, quando eu comecei a pregar, eu pregava realmente 5, 10 minutos. Mas era aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, era aquilo que Deus tinha enchido a minha vida. Então nós vemos hoje muitas pessoas querendo vomitar teologia, vomitar coisas que são desnecessárias. E as pessoas vão embora com o coração vazio, porque a mente enche, a mente fica cheia. Só que o coração vai embora vazio. Nós precisamos fazer com que as pessoas cheguem em casa e falem assim, meu Deus, que palavra foi aquela? Meu Deus, eu não consigo dormir com aquela palavra martelando no meu coração. Eu tive uma experiência uma certa vez numa casa de oração, num culto no lar, onde eu preguei sobre a parábola do semeador. O que acontece com as pessoas depois de elas ouvirem uma pregação. Eu vou ensinar isso aqui para vocês qualquer dia. Isso aqui até pode ser uma aula, dá para me encaixar numa aula do curso, dos chamados para pregar. No curso Chamados para Pregar, eu ensino bastante sobre isso também. E o que acontece? Esse irmão, ele falou assim, Vitor, ele falou depois de alguns dias, ele falou assim, Vitor, cara, aquilo foi uma explicação, gente, não é nada para minha glória, não, para a glória de Deus, tá? Só estou dando aqui exemplos. Olha só o que aconteceu. Ele falou assim, Vitor, aquela pregação foi algo tão fácil de entender, algo tão profundo ao mesmo tempo, que eu fui embora com aquilo martelando no meu coração. Outro dia eu estava também numa casa de oração, num outro lugar, e a gente falou aquele dia sobre crentes escarnecedores. Gente, a irmã depois ela falou assim, nossa, isso é uma coisa tão gostosa de ouvir que dá vontade de sair falando para todo mundo. É essa pregação que a gente precisa entregar para a vida das pessoas, a pregação que elas ouvem e falam assim, eu quero pregar isso para as pessoas. Foi o que Jesus fez com a mulher samaritana, gente. A mulher samaritana, ela ouviu ali Jesus pregar para ela, e ela foi até a cidade para poder pregar a palavra que ela tinha ouvido para mais pessoas e trouxe um monte de gente para Jesus. É essa pregação que vai mudar a história das pessoas. Irmão Vitor, como que eu sei que a minha pregação vai impactar as pessoas? Evangelista Vitor, como que eu sei que a minha pregação vai fazer as pessoas chorarem, as pessoas se alegrarem, as pessoas se encherem do Espírito Santo? É simples. Se a pregação encheu a sua vida, se a pregação veio, aquela pregação, antes de você pregar ela tocou o seu coração, ela encheu a sua vida, ela fez você chorar, fez você se alegrar, fez você ser consolado. Isso é um sinal que as pessoas que vão ouvir também vão sentir a mesma coisa que você. Isso aqui é muito profundo, gente. Isso aqui as pessoas não ensinam. No curso de teologia isso aqui não me ensinaram. Isso aqui foram coisas que o próprio Deus me ensinou na caminhada cristã, nesses praticamente 10 anos de evangelho, e nesses, eu acho que 8 anos pregando o evangelho, mais ou menos. Deus me ensinou muitas coisas que eu quero ensinar para vocês. Porque eu quero que a minha geração de jovens pregadores venham fazer a diferença. Que nós venhamos tocar vidas, que nós venhamos ver coisas extraordinárias, que a gente venha realmente fazer a diferença nesse mundo. Poliana, sempre eu estou dando aqui, a Poliana perguntou aqui, gente, se as lives são sempre nas quartas-feiras. Geralmente são ou na segunda, ou nas quartas, ou na sexta. Na verdade, não estou com um dia específico ainda, mas sempre eu estou fazendo. Eu vou deixar um dia específico, provavelmente seja quarta-feira, porque quarta-feira é um dia que é mais tranquilo para mim, tá bom? Então sempre fica atento aí que eu vou estar aqui fazendo lives para abençoar ainda mais a vida de vocês, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, mande aqui, tá bom? Ó, Poliana mandou aqui, me sinto tão pequena quando vou pregar. Poliana, eu também me sinto tão pequeno. Às vezes eu fico olhando assim e falo assim, meu Deus, quem sou eu para pregar o evangelho? Você sabia, Poliana, que Moisés, ele se sentiu da mesma maneira que você? Quando Deus falou assim, Moisés, vá para o Egito. Vai lá para o Egito que você vai pregar para aquele povo, você vai salvar aquele povo lá. Moisés falou assim, Deus, quem sou eu para falar de um Deus tão poderoso como o Senhor? Quem é digno, Poliana, de pregar o evangelho? Você acha que eu sou digno? Não. Nós pregamos o evangelho pela graça de Deus. Nós pregamos o evangelho porque Deus nos chamou, Ele nos perdoou. Então a nossa pequenez faz a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Porque as pessoas, quando elas me viam pregar, eu ia pregar, e lá estava o pastor presidente, não sei quem, pastor não sei da onde, evangelista não sei da onde. E eu ia pregar, e eu falava, meu Deus, como eu vou pregar o evangelho para esse povo aqui?
olha só quem está aqui, essa igreja lotada. E era na minha pequenez que Deus glorificava o nome dele. Tem que ser assim. Quando a gente se achar grande demais, nós vamos estar desviados dos caminhos do Senhor. O Pablo falou aqui, ó, evangelista Vitor, Deus te usou, consigo sentir o perdão de Deus. Pablo, Deus ele perdoa a gente. Tem 3 tipos de perdão. Tem um perdão que a gente perdoa as pessoas, e o perdão que a gente libera para as pessoas. Tem um perdão que a gente pede para Deus, e tem um perdão que a gente perdoa a gente mesmo. Sempre nós temos um problema em um desses 3. A gente tem o problema de pedir perdão para Deus, ou pedir perdão para as pessoas, ou liberar perdão para as pessoas, ou perdoar a gente mesmo. O meu maior problema, sabe qual que era no meu ministério? É que eu quase abandonei meu ministério porque eu não sabia me perdoar. Eu pequei porque pregador também peca, pregador também erra. E eu acabei cometendo pecados na minha vida. Eu errei muitas vezes, gente. Não pense que eu sou, nossa, o bambam, não. Estou cada dia sendo transformado por Deus. E eu fiz coisas erradas na minha vida. E eu não conseguia me perdoar. Eu quase abandonei meu chamado porque eu não conseguia me perdoar. Até que um dia Deus falou assim, ei, se eu que sou santo te perdoei, por que você é pecador e não consegue se perdoar? E eu tive que chegar na frente do espelho, se você ainda não fez isso, faça isso. E eu comecei a falar para mim mesmo, Vitor, eu te perdoo. Você é pecador, você não é perfeito, você é humano como as outras pessoas, você não é super-herói, você é uma pessoa simples como as outras. E eu comecei a liberar perdão para mim mesmo, porque eu precisava ser liberto, eu precisava deixar para trás aquelas mágoas que eu tinha comigo mesmo, porque eu me frustrei comigo mesmo, gente. Isso acontece muito no Evangelho. Olha o que o Pablo falou aqui, somos tão falhos com Deus, mas quando Deus chama não tem para onde fugir nem correr. Foi como eu disse agora há pouco, Pablo. Se Jonas estivesse aqui e ele fosse te dar um conselho essa noite, sabe o que ele ia falar? Ele ia falar assim, gente, se desistir e resolvesse alguma coisa, eu já teria desistido outras vezes. Porque Jonas tentou desistir e ele percebeu que não resolveu nada. Então Jonas ele daria esse conselho para você. Ah, se eu fosse desistir de novo, eu não desistiria, porque não resolve nada. A Nini Martins falou aqui, eu tenho tantas bênçãos para falar, mas quando eu vou falar em algum culto, não sai quase nada do que eu queria dizer. Daí me sinto tão triste com isso. Gente, sabia que tem uma pregação de Paulo, quando ele vai pregar lá no Areópago, que Paulo, ele pregou uma mensagem onde ele quis pregar com sabedoria humana, ele foi embora triste. Assim como você, Nini. Eu também já fui embora triste, porque eu não consegui transmitir para as pessoas aquilo que eu queria pregar. Já aconteceu muitas vezes comigo. Ou às vezes eu falo assim, meu Deus, hoje Deus vai derramar a glória dele na igreja, vai ser uma coisa tremenda, abençoada. E chega lá não acontece nada. Mas tem uma coisa importante. Quando acontece de Deus derramar a glória dele na igreja, é Deus que faz. Mas quando não acontece também, muitas vezes é Deus que faz. Então, geralmente é assim, quando Deus faz, quando acontece é Deus que faz. Quando não acontece é o pregador. Não está errado. Muitas vezes é Deus também que não faz. Para Deus derramar a glória dele, depende também do nosso coração aberto. Então, eu sempre tomo como motivação de sempre querer melhorar, de sempre querer aprender mais, nunca ficar estacionado. Então, talvez você está paralisado espiritualmente, você está parado, e aí você não consegue amadurecer, porque para você ter uma pregação eficaz depende muito de como está a sua vida espiritual, de como você está com Deus. Então, como você vai ter uma pregação tremenda, abençoada para derramar na vida das pessoas, se você não tem propósito de vida? Eu tenho propósito de vida. E eu tomo para mim o mesmo propósito que Paulo tomou para a vida dele. Qual é, meu Vitor? Quando ele fala assim para Timóteo: Timóteo, tudo sofro por amor aos escolhidos, para que eles também venham herdar a salvação em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer, gente, é que a dor dele, o sofrimento dele tinha um propósito, que era salvar vidas. Se você entender isso, você precisa entender isso, que a sua dor, que as suas lutas têm um propósito de gerar vida nas pessoas. Então é assim que acontece. Quem é participante das tribulações é participante das manifestações da glória de Deus. Quem não é participante da tribulação não é participante da glória de Deus. Então você só será participante da glória de Deus quando você for participante da tribulação. Pedro também escreveu isso, Paulo também fala sobre isso. Paulo ele falou que o peso da tribulação não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Está passando prova, está passando luta? Fique esperto, porque Deus quer manifestar a glória dele através da sua vida.
eu estou sentindo a presença de Deus na minha vida. E eu sei que aí na sua casa Deus está tocando, o Espírito Santo está te visitando aí para renovar a sua vida, trazer esperança para o seu coração, trazer fé para a sua vida, para que você não venha desistir, gente. Olha o que o Paulo está falando aqui. Eu, antes dessa pregação, tinha em mente, evangelista Vitor, que o pecado iria tirar as promessas de Deus das nossas vidas. Mas com essa live eu aprendi que cada erro cometido ou acerto é se aproximar do Senhor Jesus, pois Ele tem todo o poder. É isso mesmo, Paulo. Eu aprendi muito com meus erros. Felipe, eu aprendi muito com os meus erros, gente. Os erros trazem experiência, só que tem uma coisa: você não pode ficar a vida inteira assim errando, você tem que amadurecer. Tem pecados que a gente não pode cometer mais, então você pode aprender com o erro dos outros também, tá? Não é só com os seus, não. Então eu aprendi muito com o erro dos outros. Eu via que muitos, na época, né, dos meus líderes, que eles faziam coisas que não agradavam a Deus, a maneira que eles pregavam, a maneira que eles se portavam com as pessoas, a maneira que eles tratavam a igreja. Eu falei assim: Deus, eu não quero ser desse jeito. Deus, eu não quero ter um ministério fraco como esse. Eu não quero ser um crente raso como esse. Entendeu? Então, eu tomei pra mim, falei assim: Deus, eu quero viver coisas maiores. Sabe do que eu tenho medo? É como aquele irmão do Samuel Mariano, você já ouviu falar. Que ele fala assim, que ele tinha medo de ser só mais um. De ser mais um pegadorzinho, de ser mais um crentinho, de ser mais um cara meia boca. Gente, eu tenho medo de ser só mais um. Então não pense que Deus não está te olhando. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre os bons e maus. Os olhos de Deus estão sobre nós. Nesse momento, Deus marcou essa noite para poder abençoar a sua vida e falar assim: ei, filho, eu quero te levantar. Ei, filho, eu quero te usar nessa geração. Ah, irmão Vitor, ninguém acredita em mim. Você acha que alguém acreditava em mim? Você acha que não tem muita gente que até hoje não acredita em mim? Só que eu não estou nem aí para eles. Porque o maior profeta na nossa vida é a gente mesmo. Se você acreditar em você, a sua história vai mudar. Se eu acreditar naquilo que Deus colocou na minha vida, a minha vida vai mudar, gente. É assim que funciona. Para de querer ficar esperando as pessoas te aprovarem, ficar esperando a validação dos outros na sua vida. Não, gente. Teve pessoas que chegaram para o meu pastor, meu antigo pastor, e falavam salve para ele: pastor, não deixa o Vitor pregar mais não. Sabe o que as pessoas falavam? Que eu me achava porque eu ia orar no monte, porque eu gostava de estudar muita Bíblia, porque eu gostava de aprender da palavra do Senhor. As pessoas ficavam falando coisas que não eram verdade sobre a minha vida. Só que se eu fosse dar ouvido para esse tipo de gente, eu não estava aqui hoje. Então aprenda uma coisa: se junte com pessoas que querem te levantar, que querem te levar para perto de Deus, pessoas que querem fazer você amadurecer espiritualmente, pessoas que querem te ajudar a viver o chamado de Deus. Agora, essa gente aí torta, profana, esses crentes aí que ficam disputando espaço, esses crentes que querem somente ficar brigando por cargo. Não, deixa eu contar uma história para você que aconteceu comigo. Eu estava acho que com 17, 18 anos, Maria. E a gente estava numa reunião da igreja de cooperadores. E aquela reunião tinha uma vez ao ano, era no mês de janeiro. Isso já tem acho que uns 7 anos, hein? Em 7 anos, gente. E eu falei assim: amém, né? E aí o pastor falou que se eu podia ajudar com o grupo de jovens. Eu falei: amém, vou ajudar na liderança dos jovens. Foi o meu primeiro trabalho na igreja. E aí tinha uma função na igreja que ninguém queria, que era sobre dar aula na escola bíblica, ser professor de escola bíblica. E eu tava comendo Bíblia, nossa, a gente tava aprendendo muito do Senhor. Eu falei assim: pastor, se não tem ninguém, já tem vários anos que não tem ninguém, eu quero, pastor, me coloca. Eu falei humildemente porque eu queria trabalhar com o Senhor. E aí uma pessoa lá atrás, no último banco da igreja, uma das lideranças da igreja, falou assim: não, ele não. E eu fiquei com tanta vergonha, gente. Imagina aí, a igreja cheia. Imagina isso. E eu baixei a cabeça, fiquei com vergonha, que as pessoas acreditavam em mim. Falaram assim: não, ele não. E aí o pastor, na época estava o pastor presidente, o co-pastor, o vice-presidente, ele ficou meio constrangido. Ele falou assim: então vamos orar, irmão Vitor, vamos orar. E aí eu falei assim: amém, pastor. E se passou um ano e o pastor não me deu resposta. Chegou na próxima reunião de cooperadores da igreja, estava eu lá. E de novo o pastor falou assim: gente, nós precisamos de um professor para a escola dominical. Eu fiquei quieto, eu estava sentado, acho não, se não era no mesmo lugar, era próximo ao mesmo lugar. Eu fiquei quieto. Nós precisamos de um irmão para dar aula na escola dominical. E eu fiquei quieto. De repente, lá atrás, um irmão levanta a mão, um dos líderes da igreja, um dos pastores da igreja,
Falei assim, pastor, eu quero falar uma coisa. E falou assim, o outro pastor falou, pode falar, irmão. E aí o irmão Demir falou assim, é o seguinte, no ano passado o irmão Vitor falou que queria dar aula aqui pra gente na escola dominical e ficou sem resposta. E Deus, ele falou comigo. Deus, ele falou comigo em sonho. E eu sonhei que nós estávamos aqui tendo aula na escola dominical. E quem estava dando aula era o irmão Vitor, só que não era ele que ensinava, era o Espírito Santo que era o professor. Olha só que tremendo isso. Aqui está a Solange, não sei se é a Solange ou o marido dela, o irmão João. O irmão João, ele cresceu comigo no ministério, hoje ele é pastor, e eu acho que ele está, não sei se ele estava nesse dia que eu estou contando essa história para vocês. E o irmão dele contou esse sonho. Ele falou que o Espírito Santo era o professor, e quando o meu pastor ouviu aquilo, ele falou assim, amém. Então nós vamos colocar o evangelista Vitor como professor da escola bíblica dominical. E foi assim que aconteceu, gente. Deus, ele coloca a gente quando ninguém aceita. É Deus que coloca a gente, então não fique procurando lugar de honra, deixe Deus te honrar. Não fique procurando lugar de destaque, deixe Deus te destacar, porque Jesus disse que uma cidade edificada sobre a rocha ninguém pode esconder. Ninguém vai poder esconder aquilo que Deus colocou na sua vida. Só que é o seguinte, para você brilhar, você tem que ter luz. Não brilhar como estrelinha, como famosão, como mamamã, não. Brilhar com a luz do Evangelho, porque o Evangelho é luz. Se você tem luz de Deus na sua vida, não importa o lugar, as pessoas não vão poder apagar aquilo que Deus colocou na sua vida. E Deus, ele vai encher a sua vida. Deus, ele vai abençoar a sua vida. Não tem jeito, quando a gente se humilha diante de Deus, a bênção de Deus vem sobre nós. Por isso que a palavra de Deus diz, humilhai-vos embaixo da potente mão de Deus. E no tempo certo ele vos exaltará. Então tem um tempo de exaltação para aquele que aguentar o tempo da humilhação. Quem consegue aguentar o tempo de humilhação, o tempo de silêncio de Deus, ele colhe a glória. Ele colhe a manifestação da glória de Deus. É isso, meus irmãos. A presença de Deus está tocando os corações nessa noite. A presença de Deus está enchendo nossas vidas. A presença de Deus está transformando nosso coração. Então não pense que nós, pregadores, somos pessoas perfeitas. Não. Nós somos pessoas falhas que estão sendo transformadas para transformar vidas. Então aceite o processo de Deus na sua vida. Aceite as provações e os desafios que Deus está colocando na sua vida hoje, gente. Quanta coisa que eu passei. Se eu contar para vocês, gente, eu estava com tanta sede de Deus no início do ministério para pregar o Evangelho, que só tinha um irmão que ele gostava de ir no monte, eu ia com ele. E alguns outros, depois eles pararam e fiquei indo só com esse irmão. E a gente ia para o monte orar, a gente ia buscar a Deus, a gente ia evangelizar, a gente ia fazer tantas coisas para Deus. Por causa da sede, tem que ter sede de Deus. Quem tem sede da glória vai se permanecer em pé para pregar. Amém? Maria está falando aqui, vejo Deus em você, meu amigo. Deus abençoe ainda mais sua vida. Amém, Maria. Deus abençoe você, tá? Maria, ela é minha amiga, ela trabalha comigo, está grávida, né? Bênção de Deus, Deus abençoe você e a sua família. Amém? E é assim que acontece, gente. Eu tive muitos erros, muitas falhas. Vou contar para você um erro. Eu tenho uma amiga que a Maria conhece, o nome dela é Bruna. Teve uma fase que a Bruna, eu não estava muito bem espiritualmente, a gente discutiu, a gente brigou. Eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal, gente, naquela época. Porque ela era uma amizade assim, muito profunda. Você sabe que você tem alguns amigos que são mais profundos, né? E foi um tempo difícil, porque eu tive que aprender a deixar as minhas razões, o meu próprio ego para trás, para poder se reconciliar com ela, restaurar uma amizade. Foi Deus que restaurou a amizade. Então tem momentos na nossa vida que a gente não está bem com as pessoas. Porque para você ter um propósito de uma pregação forte, você tem que ter um propósito com Deus forte, como eu já disse aqui. Então são 3 coisas que você precisa ter. Você precisa estar bem com Deus, você precisa estar bem com as pessoas, e você precisa estar bem com você mesmo. Quando você quebra um desses 3 princípios, a sua vida espiritual não está bem. Então, como eu quebrei o princípio de não estar bem com as pessoas, eu não estava bem com Deus. Ok? Isso é importante. E quando você está ferido, você fere pessoas. Quando você está ferido, você machuca pessoas. Quando você está ferido, você sobe no altar e começa a pregar, começa a mandar indireto para todo mundo. Você começa a falar do pecado de todo mundo que você sabe da igreja. E nós não podemos ser pregadores almáticos. Irmão Vitor, o que é um pregador almático? É um pregador que só fala as coisas da alma, das coisas da carne. O verdadeiro pregador, ele fala coisas do Espírito. Ok?
Então, esse negócio de ficar mandando indireta pro povo, através da Bíblia, batendo no povo através da Bíblia, porque você sabe do pecado delas, falando por querer, mandando indireta, isso não é coisa que agrada o coração de Deus. Nós temos que ser espirituais. A Bíblia é espiritual. Para podermos compreender a Bíblia, nós temos que ter pensamentos, sentimentos espirituais. Ok? Eu já preguei muitas coisas que não agradou o coração de Deus. Eu já machuquei pessoas na minha pregação, mas eu aprendi com o tempo. Eu pedi perdão para aquelas que eu pude pedir perdão. Eu tive uma experiência uma vez que no meu colegial, quando eu estava no segundo ano colegial na escola. Sim, Pablo, depois você pode me chamar no privado, tá bom? Quando eu estava no segundo colegial da escola, eu briguei com um amigo meu. A gente jogava bola junto no time da escola desde a 6ª série. E a gente brigou. E depois daquele dia, nossa amizade nunca mais foi a mesma. Passou os anos, aceitei Jesus, Deus mudou a minha vida. E eu fui trabalhar na empresa que eu trabalho hoje. E olha só o que aconteceu. E um dia eu estava trabalhando lá, e Deus falou assim, lembra daquele dia? O Espírito Santo falou comigo, lembra daquele dia que você brigou com aquele rapaz, vocês discutiram? Pois é, você vai lá pedir perdão para ele, porque ele trabalha nessa empresa também. Aí eu fui lá, cheguei lá, ele não tinha ido trabalhar naquele dia. Eu falei, Deus, eu fui lá, ele não estava, não tinha nada a ver com isso. O Espírito Santo começou falando comigo, vai lá de novo, volta lá, vai atrás dele. Eu falei, não vou, fiquei brigando com o Espírito Santo. Até quando o Espírito Santo falou assim, vai lá, rapaz. E eu falei assim, tá bom, eu vou, não aguento mais você ficar brigando comigo, Espírito Santo, eu vou lá. E eu fui. Aí eu falei assim, fulano, vem aqui. Preciso falar com você, lembra aquele dia na escola que a gente brigou assim? E a nossa amizade nunca mais foi a mesma, eu quero pedir perdão para você. Eu pedi perdão para ele. Passou-se menos de uma semana, eu ia pregar numa assembleia. Quando eu cheguei na assembleia, esse mesmo rapaz estava sentado lá, eu nem sabia que ele era crente. Como que eu ia pregar para aquele cara se eu não tivesse ido pedir perdão para ele? Então você precisa estar bem com você, precisa estar bem com as pessoas, precisa estar bem com Deus. Quando você coloca essas 3 coisas na sua vida, a sua história muda. Agora, se você acha que uma dessas falsas profecias aí vai mudar a sua história, você está enganado, cara. O que muda a nossa história é vida com Deus. O que muda a nossa história é obediência. Não existe promessa sem ter o se. Exemplo, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, tá entendendo? O se. Toda promessa na Bíblia tem o se. Se você fizer, Deus vai te abençoar. Se você obedecer, Deus vai te abençoar. Então essas profecias que não tem o se de Deus são falsas profecias. Porque a verdadeira profecia tem uma condição para ela acontecer. Exemplo, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então se você não faz a sua parte, Deus não vai cumprir com a dele. Não porque Deus é infiel, mas porque Deus ele não compactua com o pecado. Deus não compactua com coisas banais, com coisas fúteis, com coisas que não agradam o coração dele. É como aquele Thiago Brunet fala, quando a gente cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Faça a sua parte, porque Deus vai fazer a parte dele. Só que a gente fica desesperado para Deus fazer logo, cumprir logo a promessa. E o que acontece? Nós começamos a fazer coisas que não agradam o coração de Deus. Como Abraão. Abraão, Deus chamou ele com 75 anos. Quando ele chegou com 86 anos, ele não aguentava mais esperar. E teve um filho com Agar, que se chamou Ismael. Só que Ismael não era da vontade de Deus. E aí, ele só vai ter um filho com 100 anos. E esse filho com 100 anos foi Isaac, ou seja, demorou 25 anos para Deus cumprir a promessa na vida dele. Deu para entender? Isso quer dizer, gente, que Deus ele nos testa. Que o tempo é o maior teste da vida de um pregador. Você vai suportar o tempo? Você consegue suportar o tempo? É assim que funciona. Você precisa ter fôlego, porque a gente não está numa corrida de 100 metros, a gente está numa maratona. Tem muitas pessoas que você conhece que não resistiram, se desviaram. Quantas pessoas que eu conheço que começaram a pregar comigo hoje estão desviadas. Semana passada mesmo foi um rapaz que ele era um pregador, um cara tão bacana. Quando eu comecei lá atrás, que ele estava comigo, e o que aconteceu? Ficou pelo caminho, mas eu não fico alegre com isso, fico triste. Mas você não vai parar, você vai continuar. E eu quero que Deus hoje abençoe muito a sua vida, como já tem abençoado. Eu vou orar por você agora. Deus abençoe a vida de cada pessoa que está aqui. Que a graça do Senhor Jesus venha tocar o coração de cada vida. Sustenta aqueles que estão fracos, caídos. Tira toda a culpa do coração. Todo o pecado que tem matado o chamado dessas pessoas, Senhor, e transforma. Batiza com o Teu Espírito Santo.
enche com a sua glória. E que a glória do Senhor venha tomar conta tanto do nosso coração, que nós venhamos ter sede de pregar o Evangelho. E que a bênção do Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe muito. Antes de sair, presta atenção. Entra no meu canal no Telegram, cara, para você aprender mais. O link está na bio, tá bom? Deus abençoe cada um. Solange, irmão João, Elton, Nayara, Marielle, Poliana, Natália. Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima, meus queridos.